E hoje vamos abordar um tema de grande relevância para todos nós, a reforma tributária no Brasil. Sancionada recentemente, essa reforma promete transformar o sistema de tributação sobre o consumo a partir de 2026, com uma transição que se estenderá até 2033. Para nos ajudar a entender essas mudanças e seus impactos, nós recebemos o advogado tributarista Henrique Franschetto. Seja bem-vindo, Henrique, e me corrija se eu estiver errado quanto ao seu sobrenome. Oi, bom dia, Ju, tudo bem? Obrigado pelo convite. Não, tá certinho, tudo certo. Que bom, Henrique, que bom. Henrique, para a gente começar, explica para a gente quais são os principais objetivos dessa reforma e por que ela é considerada necessária no contexto atual do Brasil. Perfeito. Bom, o principal objetivo dessa reforma, acima de tudo, é a simplificação, né? Apesar da nossa carga tributária no Brasil ser considerada alta, assim, pela comparação com outros países em desenvolvimento como o nosso, a verdade é que o nosso grande problema hoje é a complexidade do sistema. Nós temos um sistema que exige muitas horas de trabalho simplesmente para apuração, cálculo e declaração correta de todos os tributos, todos os impostos que são pagos por uma empresa. Então, o grande objetivo aqui é a simplificação e ela é vista como necessária nesse momento justamente porque essa complexidade atual, muito superior aos demais países, seja desenvolvidos ou não desenvolvidos ainda, ou em desenvolvimento ainda, né? Ela basicamente acaba dificultando a abertura de negócios, o crescimento dos negócios, a evolução das empresas, né? A gente que atua nessa área o dia todo, quem nos ouvinte aí que atua na área contábil também sabe muito bem o que eu quero dizer. É muito difícil, muitas vezes, para uma empresa crescer no Brasil, porque ela chega a um determinado tamanho, principalmente quando ela vai sair do que a gente chama de regime tributário do Simples Nacional e vai para os regimes tributários mais complexos, vamos dizer, os normais, entre aspas, essa empresa ela tem uma dificuldade muito grande simplesmente para se manter nos conformes da lei. Então, a grande ideia aqui seria buscar essa simplificação. Explica pra gente aí, a reforma ela prevê, né, a substituição de 5 tributos atuais por 2 novos impostos, né? Mas quais que são esses tributos que vão ser extintos e quais que são os novos que vão ser implementados? Perfeito. A ideia inicial, até só para fazer um apanhado, era realmente unificar esses 5 tributos em apenas um inicialmente. Depois se percebeu que seria necessário dividir entre 2 novos tributos, até para respeito à nossa federação, né? Então separar o que seria a tributação federal da tributação de estados e municípios. Então essencialmente a gente passa a ter hoje os atuais ICMS, que é um tributo estadual, vai ser afetado, o ISS, que é municipal, vai ser afetado, e também os famosos PIS e COFINS, que a gente fala muitas vezes junto, PIS e COFINS, mas são 2 tributos diferentes, e o IPI federal. Esses são os 5 que vão ser afetados, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. E eles vão se tornar, então, 2 novos tributos. A CBS, federal, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que ele, então, pretende arrecadar para os estados e para os municípios, então, o Imposto sobre Bens e Serviços, que essencialmente vai substituir o ICMS e o ISS. No nosso cronograma, a gente vai ter o começo dessas alíquotas teste, tanto do novo CBS quanto do novo IBS, no ano que vem. 2026, a gente começa a ter essa primeira etapa da reforma tributária do consumo, né? Como vocês bem trouxeram aqui já na introdução, a gente está falando dos tributos que incidem sobre o consumo. Então, ainda não se debate tanto o imposto de renda, o IPTU, que são tributos que incidem sobre renda ou patrimônio. Aqui a gente está falando realmente de venda de mercadoria ou prestação de serviço. Então começa aí ano que vem a alíquota teste e a ideia seria que essa transição terminasse em 2033. Assim, só um parêntese que eu acho importante aqui também, ao longo do trâmite desse processo legislativo, a gente teve uma alteração que o IPI, que é o atual IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, que pretendia-se que fosse extinto, não vai mais ser extinto, ele vai, na verdade, continuar existindo para todos os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. E a gente acaba também tendo ali o imposto seletivo, que é o famoso imposto do pecado, para alguns produtos que se busca não incentivar o consumo deles, vamos dizer assim, e talvez até uma contribuição sobre o semi-elaborado, um novo tributo estadual aí que também está em debate. Então, pode ser que a gente termine essa reforma extinguindo 5 tributos e mantendo 5 tributos. Mas, assim, dentro da ideia inicial, que era extinguir 5 para virar um só, a coisa foi tomando aí uma complexidade maior. Mas a ideia geral, vamos dizer, é essa: seriam acabar com os 5 tributos estaduais e substituir a maior parte da arrecadação desses pelo IBS e o ICBS.
Ô Henrique, detalha pra gente como que vai funcionar o imposto sobre os bens e serviços, sobre a contribuição dos bens e serviços, né, o CBS, né, e quais que são as diferenças entre eles e como que vai ser essa arrecadação. Explica de um modo que nós possamos compreender. Justo. Esse é o grande desafio sempre, né? A gente trazer o tributário para a linguagem para a gente possa compreender mesmo no dia a dia. O que eu diria assim, a ideia aqui, como o objetivo principal era realmente simplificar o sistema, a gente busca o quê? Por que a gente fala em contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços? Porque a ideia é que essa mesma tributação ela incida sobre tudo. Então, seja a venda de mercadoria, seja a prestação de serviço, seja um software, né, que hoje é um grande problema também, objeto de muitos debates, como se faz a tributação de um sistema, de um software, sejam outras situações diferentes que ainda não existiam 10, 20 ou 30 anos atrás, e agora a realidade se alterou. Então você acaba tendo esses debates. Algumas empresas elas buscam então que o seu produto ele não se encaixa especificamente no ICMS, mas também não se encaixa no ISS, acaba ficando ali numa zona cinzenta, muitas vezes não paga nenhum dos tributos, ou algumas empresas ficam sujeitas a pagar os dois ao mesmo tempo. A ideia para a reforma então é simplificar. CBS e IBS incidiriam basicamente sobre qualquer mercadoria e qualquer prestação de serviço, respeitadas as exceções previstas na lei, mas acho que não vale a pena a gente entrar nisso agora. E a cobrança disso, então, passaria a ser, a gente chama por fora. A ideia, isso é uma das grandes vantagens da reforma, é trazer transparência para o consumidor, para que ele saiba quanto ele paga de imposto. Hoje a gente paga muito tributo, mas não enxerga qual é a verdadeira alíquota, porque elas são diluídas entre várias formas de cálculo diferentes. Com essa ideia de tributar por fora, é como se você passasse a ter aquela clareza de que R$100 é o preço da mercadoria, R$28 é o imposto, então está saindo do meu bolso aqui R$128, mas eu sei exatamente o quanto que está indo para o governo. E pagando isso tudo de uma vez só, para o consumidor, né? A diferença entre federal, estadual e municipal depois vai ser basicamente uma questão até de repartição financeira dessa arrecadação, e aí vai ser organizada tanto pelo comitê gestor como pelo governo federal, conforme esse dinheiro for entrando, né? O Henrique, explica pra gente ali um pouquinho sobre imposto oculto, né? O que motivou a criação desse imposto, né, seletivo e quais que são os produtos que serão afetados por essa tributação? Uhum. Bom, a ideia é sempre você, desde a ideia do imposto seletivo ou apelidado imposto do pecado, né? Você tem então essa proposta de, olha, vamos tributar mais aquilo que não é bom que seja consumido. Eu quero dizer que não é bom por quê? Porque causa um problema seja para o meio ambiente ou seja para a saúde pública. Então você tem, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros, ou eventualmente até a produção de alguns bens que possa gerar um nível superior de poluição, mais prejudiciais ao meio ambiente, eles então teriam esse custo superior através do imposto seletivo para que eles, de certa forma, compensem aquele custo social relacionado ao consumo ou à produção daquele bem. Então, a ideia do imposto seletivo é realmente tornar mais caro o acesso a esses bens ou a produção desses bens para que ela não seja tão incentivada. Automaticamente você acaba incentivando o consumo de outros bens que, na teoria, então, passariam a ser mais baratos, né? Então, você reduz, e isso acaba beneficiando o governo pelos dois lados, né? Porque se a sociedade acaba consumindo menos, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros, enfim, você tende a ter menos problemas de saúde no futuro, tende a gastar menos da verba pública com esse problema, ao mesmo tempo que você tem uma arrecadação superior paga por aqueles que ainda consomem esses itens, né? Então, a ideia do, entre aspas, imposto do pecado seria essencialmente essa. Assim, a gente sabe que a implementação ela vai ser gradual, né? Mas como que está estruturado esse cronograma aí de transição até 2033? Uhum. Bom, basicamente, assim, em linhas gerais, para esse ano nada muda ainda. A partir do ano que vem a gente começa a ter início das cobranças de alíquotas TES, então 0,9% na CBS, que substitui PIS e COFINS, e o IPI parcialmente, e 0,1% no IBS, que vai substituir o ICMS e ISS ali ao longo dos anos. A partir de 2027, você então acaba com o PIS e COFINS de uma vez e passa a ter só o CBS, e você tem então o ICMS e o ISS, eles vão sendo alterados aos poucos ao longo dos anos até o ano 2033. Qual que é a ideia aqui? Como eu estou mexendo na arrecadação municipal e estadual, eu preciso sentir ao longo dos anos como essa arrecadação vai se comportar. Então essas alíquotas TES, elas vão aumentando e a arrecadação ela vai aumentando proporcionalmente no IBS e vai reduzindo proporcionalmente no ICMS e ISS.
Basicamente, então, a gente vai ter que conviver com os dois sistemas por esse período, até o ano 2033, a princípio, onde você vai, as empresas, principalmente, isso afeta principalmente as empresas, né? Elas vão ter que, então, fazer essa distinção lá na contabilidade entre qual parcela do preço de venda vai ser tributado nesse novo imposto e qual parcela do preço de venda vai ser tributado nos impostos antigos. E ela vai pagando isso, ao longo do tempo, ela vai pagando cada vez mais do novo imposto e cada vez menos dos antigos, até 2033, quando isso termina. Existem bons debates aí entre os colegas da área sobre como vai se dar isso na prática. Algumas pessoas acreditam que vai ser muito simples pela ideia de que a empresa vai então declarar lá o preço de venda e o próprio sistema do governo já vai fazer essa separação, esse cálculo, né, dentro do que a gente chama dos arquivos SPED. Então isso talvez não seja tão complexo de se colocar na prática. Outras pessoas já não têm essa visão de que seja tão simples assim. Eu, pessoalmente, até estou um pouquinho mais pessimista sobre isso. Acho que vai ser um pouco complexa essa transição, vai ser um pouco pesado aí para as contabilidades e pode ser até que, eventualmente, atrase um pouco o final dessa implementação. Mas o cronograma hoje seria esse, a gente teria o final da reforma tributária aí em meados de 2033. O Henrique, aproveitando esse ensejo aí, né, durante o período de transição, pelo que você falou, que eu entendi um pouco, os antigos e os novos tributos, eles coexistirão. Então, como que as empresas elas vão se preparar para operar sobre esses dois sistemas tributários simultaneamente? Essa é uma das grandes questões, Jo. Basicamente, o que a gente vê hoje é uma preocupação, especialmente de quem faz a elaboração do software contábil ou do software de gestão de empresas hoje, dos famosos ERPs, né? Porque esse pessoal, ele diz que ele não teve acesso ao layout, ao formato, vamos dizer, de como deve ser construído esse sistema dentro da apuração da própria empresa para que ele respeite esses novos tributos. Ano que vem, a gente já tem a cobrança prevista na alíquota teste. Então, para ano que vem, esse sistema já tem que estar pronto. Se você imaginar que tem empresas no Brasil, principalmente as maiores, que faturam aí na casa de bilhões de reais, tem operação em todos os estados, muitas vezes em centenas, até eventualmente em milhares de municípios, você tem aí uma complexidade grande para você adaptar um sistema como esse. Não é uma coisa rápida para ser feita, né? Então você tem acesso a qual é a programação que eu preciso respeitar. Porque se eu tivesse um sistema contábil ou um sistema de gestão da empresa que já organizasse essa informação toda da maneira como o governo quer, depois seria uma questão de comunicação, entre aspas, eletrônica, né, entre o arquivo gerado pelo sistema interno da empresa e o arquivo que a contabilidade vai mandar para o governo. Se o sistema rodar bem, em tese, isso não seria tão difícil de ser feito. Mas o próprio pessoal que produz esses sistemas diz que não está recebendo acesso à informação no tempo adequado para conseguir começar a deixar isso tudo pronto, uma vez que a gente já espera que isso esteja rodando a partir de janeiro do ano que vem, né? Então o calendário ele está um tanto quanto apertado, as regras vão mudando, ainda tem novas leis que estão sendo produzidas, então esse é um dos pontos que me parece aí levar para uma tendência de que esse cronograma acabe sofrendo algum tipo de atraso, né? Ô Henrique, quais os desafios assim que você enxerga, na tua opinião, principalmente para os estados e para os municípios aí nesse período de adaptação do sistema novo de arrecadação? Olha, eu diria que uma das grandes questões enfrentadas nos municípios é justamente a perda da autonomia, né? Isso é algo que, inclusive, fez com que surgissem muitas críticas por parte dos procuradores dos estados e das procuradorias municipais também, uma vez que o Brasil é uma república federativa, né? Uma república democrática e federativa. Nós somos uma federação, então os municípios e os estados eles têm autonomia para tomar inúmeras decisões. Agora, a partir do momento que você não tem mais autonomia para definir qual tributo que você vai cobrar, como você vai cobrar, né? Se você vai cobrar ou não, por exemplo, o ISS é um imposto municipal previsto na Constituição, mas a maioria dos municípios do Brasil nunca cobrou o ISS, porque eles são municípios pequenos, eles preferem não cobrar o imposto para tentar trazer as empresas para a sua região. Então isso é uma decisão de política tributária e, né, econômica até a nível municipal. Essa autonomia você passa a perder, de certa forma. O poder dos municípios do estado vai ficar muito mais limitado à definição de alíquota, mas ele vai ter uma dificuldade muito grande para construir políticas, para criar um benefício fiscal, para trazer um determinado setor para a sua região. Comentário rápido aqui também, Santa Catarina tem muito do seu crescimento nos últimos anos atrelado aos benefícios fiscais que foram ganhados. Ao nosso comércio exterior, que cresceu muito graças aos programas de benefício fiscal que nós temos hoje aqui no estado. Os famosos TTDs, tratamentos tributários diferenciados, que trouxeram muitas empresas
para operar no comércio exterior catarinense. Apesar dos nossos portos serem muito eficientes, a carga tributária reduzida foi um incentivo muito grande. Então, se isso tudo acabar, pode ser que o nosso estado, inclusive Santa Catarina, sinta uma evasão muito grande de empresas para regiões com infraestrutura mais estabelecida, como São Paulo, né? Então, essa perda de autonomia, essa perda de independência e poder de decisão pelos estados e municípios, eu acho que é o ponto central aqui que a gente precisa acompanhar e debater, né? Ter esse bom debate público de se realmente esse é o caminho que se busca aí para o sistema tributário nacional como um todo, né? Exatamente. Mas assim, para os consumidores, o que muda na prática, né? Como que a gente pode estar esperando alterações nos preços, principalmente dos produtos, dos serviços? Uhum. Olha, a ideia da reforma sobre o consumo é simplificar. Então, nunca se falou em reduzir carga tributária. Então, a ideia é que a carga tributária geral continue a mesma. A ideia seria que ela não aumentasse, mas continuasse a mesma. Só que ela vai ser redistribuída. Então, em teoria, eu teria uma redução na carga tributária sobre as indústrias e um aumento, que isso já está, inclusive, já é visto nas simulações, um aumento de carga tributária bem pesado contra o setor de serviços. Então, porque hoje o setor de serviços ele paga muito menos tributo do que o setor industrial. Então, é como se eu reequilibrasse essa balança entre indústria, comércio e serviços. A indústria tende a pagar um pouco menos, os serviços tendem a pagar muito mais. Então, basicamente, o que eu acho que o consumidor pode sentir é um aumento no preço de serviços em geral, e aí são inúmeros os serviços, né? O serviço de advogado, o serviço de contador, ou, enfim, cabeleireiro, manicure, todos os serviços em geral, de oficinas, enfim, eles podem ser afetados por esse aumento da carga tributária sobre o setor de serviços como um todo. Por outro lado, a gente teria uma tendência a ter uma redução da carga tributária sobre as indústrias e uma simplificação do sistema, se isso tudo der certo, no final da história. Então, pode ser que a gente tenha aí talvez a atratividade maior para que indústrias se instalem no país. Essa era a ideia. Mas aí a gente já está falando de algo que é de longo prazo. Uma indústria não se instala de um ano para o outro. Ela precisa ter um planejamento de 3, 4, 5 anos. Precisa ter um retorno de investimento previsto para 10, 15 anos. Então isso talvez o consumidor não vá sentir. Eu diria que, infelizmente, assim, num primeiro momento, o que a gente deve sentir ao longo dos anos é um aumento de preço nos serviços. Mas talvez ao longo do tempo isso vá se reequilibrando e a gente possa ter acesso a produtos mais baratos se a gente tiver aí um ressurgimento, vamos dizer assim, do setor industrial brasileiro, né? O Henrique, se tratando de consumidor, né, o imposto seletivo ali, como a gente estava falando um pouco antes, né, sobre o imposto do pecado, ele pode influenciar no comportamento dos consumidores, tipo em relação de produtos como bebidas alcoólicas, cigarros? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu diria que os melhores exemplos são esses, são bebidas alcoólicas e cigarros. A gente está vendo já uma tendência até do governo tributar algumas coisas que são... porque surgem debates, né? Entre os colegas advogados, a gente já tem uma série de questões. O exemplo que eu vejo muito, a população muitas vezes a gente usa como um exemplo de uma situação como essa é, por exemplo, o consumo do ovo, né? Ovo de galinha, faz bem ou faz mal para a saúde, né? Quer dizer, às vezes a gente vai ler em algum lugar que a gema faz mal, tem muito colesterol, mas a clara faz bem, daqui a pouco não, a gema faz bem também, a gordura é boa. Então, assim, será que isso pode ser tributado no imposto seletivo? Será que isso não pode? O que é fazer mal para a saúde ou fazer mal para o meio ambiente? Qual é o critério objetivo de como eu vou dizer se isso pode ou não ser tributado, né? Então, nesse momento, a gente já tem o texto constitucional da reforma e a gente está aprovando as leis complementares, que elas então complementam esse texto constitucional. Depois, ainda tem uma série de coisas. Tem as leis ordinárias, tem as instruções normativas, tem os regulamentos, tem os decretos, etc. Então, essa parte de leis ordinárias, regulamentos e decretos é que vai trazer para a prática muita coisa e o detalhamento ali de qual alíquota sobre cada coisa que vai ser cobrada. Então, a gente ainda tem uma certa zona cinzenta aí nessa situação como um todo. Eu diria que os melhores exemplos hoje são bebidas alcoólicas e cigarros mesmo, nesse imposto de pecado, com certeza vão incidir. Além disso, o que se pode tributar vai ser um debate até, pode acabar se tornando um debate bastante extenso. Pela sua fala aí, a gente vê que vai ter muitos setores da economia que vão ser impactados. Exatamente. Ô Henrique, a reforma ela já foi sancionada, né? Mas ainda há etapas legislativas a serem concluídas, né? Quais são os próximos passos aí no Congresso Nacional? Nesse momento, a gente vai ter o foco numa lei complementar. Então, essa é a ideia para que o nosso ouvinte possa compreender. A lei complementar ela é uma lei mais, vamos dizer, mais difícil de ser aprovada. Ela exige a votação de um número maior de deputados e senadores para que aquele texto tenha força. Então, e ela pretende complementar o texto da Constituição, que é a nossa norma maior. Então, você vai ter lá na Constituição a regra geral
essa lei complementar ela vem para trazer essas balizas mais importantes, vamos dizer assim, para a implantação da reforma. Nesse momento agora, um dos grandes debates vai ser sobre a criação do comitê gestor, porque a partir do momento que eu tenho esse novo IBS substituindo o imposto estadual do ICMS, substituindo o imposto municipal do ISS, e causando inclusive essa perda de autonomia para estados e municípios, é um tema muito sensível. Como vai se regular esse IBS? Ele vai ter um comitê gestor. Nesse comitê gestor, eu já sei que eu vou ter representantes de todos os estados e 27 representantes dos municípios. Os maiores municípios e alguns outros representantes entre os 5 mil municípios brasileiros que vão ser eleitos internamente dentro desse comitê. Como vai se dar essa eleição? Quais vão ser os poderes desse comitê gestor? Como vai funcionar a tomada de decisão desse comitê gestor? Como esse comitê gestor ele vai representar boa parte de tudo que é arrecadado no Brasil, toda essa arrecadação do novo IBS vai passar por ele, é de muito interesse dos estados e municípios e da população saber como vai se dar esse comitê. Esse comitê ele vai, na verdade, ter um poder muito grande, né? Então, esse vai ser o momento agora dessa próxima lei complementar que vai ser sobre o comitê gestor. E depois de definir essa situação de como vai se dar isso na prática, a gente vai ter o debate sobre as leis ordinárias e aí vamos começar a ver a coisa com mais contornos mais concretos, né? Como vai ser, de fato, essa cobrança na prática, como vai ser. Então, aí tem uma série de leis que vão precisar ser criadas também, e depois ainda os decretos, etc. Mas é como se fosse um funil, uma escada, onde a coisa ela vai se tornando, vai do mais geral e vai se tornando mais específico, sabe? Então, nesse momento, o foco é o comitê gestor mesmo do IBS, e depois a coisa vai se desdobrando nos detalhes mais específicos. Realmente é um assunto muito, muito oportuno e um assunto muito interessante. Henrique, nós agradecemos imensamente a tua participação e esclarecimento sobre a reforma tributária, mas antes de encerrarmos, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Olha, eu diria que é muito importante que o ouvinte se informe, acompanhe, né, tanto situações como essa, programas que tratem do assunto, debates. Eu sei que é um assunto que nem sempre é tão agradável, né, não é um assunto tão prazeroso, talvez, de se debater, mas é importante. A gente está falando da arrecadação nacional como um todo, a gente está falando de não só a nível federal, mas também estadual e municipal, e todo o dinheiro público, como isso vai se dividir, para onde isso vai, como vai ser utilizado, quem vai pagar, por que vai pagar. Então, é muito importante que a sociedade acompanhe de perto. A reforma tributária não terminou. Fica uma sensação, às vezes, de, olha, já está aprovada, já foi sancionada, mas, na verdade, falta muita coisa para ser definida. E, às vezes, é nessa hora que um bom projeto pode se perder. Então, eu diria que é mais importante do que nunca que a sociedade acompanhe de perto como vai se desdobrar esse assunto da reforma tributária, uma vez que ele não está encerrado. Então, acompanhe, se informe, acompanhe também o parlamentar que você elegeu, aquele que você depositou seu voto, para ver como ele está se comportando, porque o assunto é muito importante e ele vai definir a sociedade como um todo pelas próximas décadas, né? Com certeza, com certeza. Henrique, muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos. Imagina, estou sempre obrigado mais uma vez pelo convite, João. Imagina, que isso.